Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre como utilizar o modelo Faster RCNN oferecido pelo PyTorch para fazer as detecções de objetos em imagens. Vamos começar aqui dentro do código. Eu criei um ambiente virtual aqui dentro do PyCharm com Python na versão 3.7.9. Eu tive que voltar algumas versões do Python porque quando eu fazia a instalação da biblioteca Torch Vision, que é a que vai oferecer o Faster RCNN pra gente, e depois eu fazia a importação da Matplotlib, a NumPy também deu problema, eu comecei a receber alguns conflitos de versões de bibliotecas. Então eu precisei voltar uma versão do Python, eu sempre utilizo aqui a 3.9.0, né, mas eu precisei voltar ele aqui para o 3.7.9, tá? E eu fiz a instalação da biblioteca Torch e da Torch Vision, que a gente vai puxar o Faster RCNN, e a Matplotlib para a gente conseguir plotar algumas informações aqui. Deixa eu só fazer um piplist aqui no terminal para mim te passar certinho, né, quais são as versões, tá? Tanto da biblioteca Torch quanto da Torch Vision. A Torch Vision é 0.14.1, a Torch é 1.13.1 e a NumPy é 1.21.6. Seguindo aqui com a parte do código, a gente vai importar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então eu vou importar a Faster RCNN com o Backbone RESTnet e o FPN aqui para a gente conseguir fazer as detecções dos objetos, tá? E os pesos aqui pré-treinados do modelo Faster RCNN, tá? Então são esses os modelos aqui, eu vou te mostrar mais ao longo do código como que a gente vai chamar esses pesos, tá? Desse modelo. Eu vou puxar aqui também a funçãozinha transforms da biblioteca e eu já vou te mostrar também como que isso vai funcionar. A biblioteca pil, né, a gente vai importar o image aqui, e a Matplotlib para a gente plotar realmente qual que é a saída do nosso algoritmo, tá? Aqui a primeira coisa que eu fiz, gente, foi o nome, foi um dicionário aqui com o nome das classes do dataset Coco, porque ele é muito utilizado, né, quando a gente trabalha com os modelos pré-treinados, tá? Então tem todas essas classes aqui para a gente conseguir fazer a detecção, tá? Então eu crio aqui a minha variável Coco Instance Category Names, que ele vai carregar todos os nomes do meu modelo, né, do dataset Coco, aliás, certo? Então a primeira coisa que eu faço aqui logo em seguida é carregar o modelo de detecção de objetos com os pesos pré-treinados. Então aqui na variável Object Detection Model eu vou carregar o meu modelo Faster RCNN com o backbone aqui do ResNet 50 e o FPN que a gente fez a importação aqui em cima, tá? Esse aqui que ele vai carregar de fato o meu modelo e eu vou passar os pesos para ele. Então eu coloco aqui o weights, Faster RCNN, ResNet 50, o FPN, o weights e o Coco underline V1, que você tem essa opção de carregar também. E tem aqui, olha, o default. Opa, é com letra maiúscula. Aqui tem o default também para você carregar. São esses dois pesos que já vêm, tá? Pré-treinados. Mas eu vou deixar o Coco, porque é lá o Coco underline V1. Aqui na linha 33, eu vou configurar o meu modelo para a avaliação. Então, eu vou chamar essa minha variável aqui, né, o Object Detection Model, que ele vai carregar mesmo o meu modelo. Vou colocar ele para a avaliação, olha, para o modo de inferência. Então, a gente pode trabalhar com ele como modo de treinamento, de teste e tem essa inferência. Então, eu coloco um ponto eval para mim conseguir de fato fazer a inferência com ele. Aqui eu vou carregar a minha imagem nessa variável no text image, eu vou chamar a minha biblioteca pillow, chamar a funçãozinha dela image e vou pôr um open aqui para ela abrir essa minha imagem.
qual imagem que eu quero abrir, a que está dentro da pastinha data iolo.png, que é aquela imagem do iolo que a gente sempre trabalha, né? Eu trouxe ela aqui para a gente conseguir fazer um comparativo da detecção feita pelo iolo com a detecção feita pelo Faster RCNN, tá? Então, eu passo aqui qual que é o caminho para chegar até ela. Não necessariamente essa imagem precisa estar no mesmo diretório aqui que você está rodando o seu arquivo, tá? É só você passar o caminho completo aqui que a biblioteca PIL ela consegue achar. Biblioteca PIL. Aqui na linha 39 e 40 eu vou converter para o padrão de cor RGB se a imagem tiver mais que 3 canais, tá? Então, porque eu vou precisar fazer algumas alterações nela aqui ao longo do código, eu preciso saber se ela tem só 3 canais, o R, o G e o B, tá? Se ele não tiver, se ele tiver mais que isso, eu preciso converter, tá? Então, eu faço um se text img, essa minha imagem aqui, ponto mode, ela for diferente de RGB, ela vai cair dentro desse if, e aí essa mesma minha variável vai receber essa minha imagem, tá? Ponto convert, e abro, fecho o parêntese aqui e coloco o RGB, porque eu preciso que ela esteja no padrão de cores RGB. Aqui na linha 43, 44 e 45, eu vou definir a transformação e eu vou converter uma imagem, essa imagem aqui, para um tensor. E aqui eu quero te explicar alguns detalhes que vai fazer toda a diferença no seu conhecimento. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é o que é um tensor. Um tensor é uma generalização de matrizes para mais dimensões. E os tensores são utilizados para representar dados. Digamos aqui no caso dessa nossa imagem iolo.png. Ela pode ser representada como um tensor de 3 dimensões, sendo eles altura, largura e o canal de cor. Já a parte de transformação, ela quer dizer que a gente vai ter que transformar realmente a nossa imagem antes de passar ela para o modelo. Isso é muito comum. No iolo a gente não vê tanto porque ele faz meio que por baixo dos panos ali. Quando você carrega uma imagem, ele já pré-define, por exemplo, algumas funcionalidades para ela, algumas características que ela tem que ter. Aqui no Faster RCNN a gente precisa meio que codificar na mão mesmo, na unha. Essa transformação geralmente vai envolver a normalização, o redimensionamento, a rotação e etc. E nesse caso aqui, a transformação que a gente precisa fazer é transformar a imagem em um tensor. Então, como que eu faço isso? Eu vou chamar o transforms que a gente importou aqui em cima da biblioteca Torch Vision. Eu vou chamar ele, vou pôr um compose e vou passar para ele transforms.toTensor, que é para transformar essa nossa imagem em um tensor, tá? Então eu chamo aqui para mim aplicar a transformação na imagem, tá? Então eu tenho text image tensor, que ele vai chamar essa variável aqui que eu acabei de criar e passar para ela um text image, que é a imagem que a gente carregou, né, que a gente abriu aqui com a funçãozinha image da biblioteca Pillar, tá? Depois, na hora que eu executar esse código, eu vou mostrar para vocês certinho qual que é cada informação. Preciso só que você saiba agora que a gente transformou essa imagem em um tensor. Depois aqui eu vou mostrar também qual que é o shape dela, qual que é a forma que ela tem depois de ser transformada em um tensor. Aqui nas linhas de baixo, na linha 53 e 54, eu estou adicionando uma dimensão para simular um batch de uma única imagem. Isso daqui é meio que obrigatório para mim conseguir passar a minha imagem para o Faster RCNN, tá? Eu tenho que simular esse batch a mais. Os modelos de aprendizado profundo, gente, geralmente vão esperar por esses batches, né, por esses lotes de imagem como entrada para um processamento mais eficiente. E adicionar essa dimensão extra para simular um batch com uma única imagem
permite que essa imagem seja processada corretamente pelo modelo. E esse BERT, gente, é um conjunto de exemplos de treinamento e processamento agrupados e processados de uma vez. E pensando na parte de treinamento, ele acelera esse treinamento e permite o uso eficiente da memória da GPU, se for o caso. E aí, como que eu faço isso? Eu chamo a minha mesma imagem que já passou por essas transformações aqui de cima e ponho um one squeeze de dim igual a 0. E isso ele vai adicionar essa dimensão para simular esse BERT, tá? E depois, na hora que eu rodar esse código aqui, eu te mostro também qual que é essa informação. Aqui na variável preds, eu vou fazer a predição de fato. Então, eu vou chamar qual que é o meu modelo, que eu carreguei ele aqui em cima, né, no modo eval, no modo de avaliação, para a gente conseguir fazer a inferência, e vou passar para ele qual que é a minha imagem já toda pré-processada, tá? Que é a imagem text img, underline tensor, que ela já foi passada pelo tensor e a gente já fez tudo que a gente precisava com ela, tá? E aqui eu peço para ele printar também qual que é essas informações, que igual eu falei, daqui a pouquinho eu te mostro, certo? Aqui embaixo, gente, na linha 61 e 62, eu vou converter a imagem tensor para o NumPy para a gente conseguir fazer a visualização. Porque eu passei essa minha imagem para fazer todas essas configurações, eu fiz todas as configurações, esse pré-processamento que eu precisava fazer com ela, fiz a predição usando o meu modelo e agora eu tenho que voltar às configurações que eu fiz nela para mim conseguir plotar aqui a minha imagem certinho. E aí, como que eu faço? Eu chamo essa minha imagem que está sendo carregada aqui, passo um squeeze para ela, um detach, um CPU e a NumPy. Esse squeeze, ele vai remover as dimensões de tamanho 1 do tensor, tá? Então, ele vai remover a dimensão extra adicionado para simular aquele BERT que a gente fez nas linhas de cima. Esse detach, ele vai desvincular o tensor do gráfico computacional e ele é útil para impedir a propagação de gradientes indesejados. Quando a gente começar a estudar bem mais a fundo mesmo essa questão do aprendizado profundo, a gente vai ver sobre o gradiente e tudo mais. Então, eu peço para você acompanhar, né, a playlist aqui sobre o meu detector de objetos, que lá a gente está fazendo um trabalho de estudo bem a fundo mesmo sobre a parte teórica. A gente já estudou sobre o aprendizado de máquina e agora a gente começou a ver a questão do aprendizado profundo. E essa configuração CPU, ele vai mover o tensor para o uso da CPU. Isso é útil, né, se a gente estivesse utilizando a GPU. A gente vai voltar ele para fazer a utilização da CPU e esse NumPy aqui, o NumPy, ele vai converter o tensor PyTorch em um array NumPy para a gente conseguir fazer a visualização. Nessa linha 62, a gente vai reorganizar as dimensões da imagem para a gente conseguir fazer a exibição. Então, ele está num padrão aqui de canal, altura e largura, e ele vai passar para o canal de altura, largura e canal, tá? A gente vai trocar aqui a ordem das informações através desse img.transpose, tá? Essa parte aqui a gente está fazendo a reorganização das dimensões para a gente conseguir fazer de fato a exibição. Aqui na linha 65 eu estou criando a figura e os eixos, porque a gente vai criar realmente um gráfico ali para a gente conseguir fazer a visualização da nossa imagem, tá? Nossa, gente, eu uso lente, tem hora que não acontece nada e o olho fica estranho, mas vamos lá. Eu faço um fig AX e vou chamar a biblioteca matplotlib.subplots, vou passar aqui esse parâmetro 1 e o fig size de 12 e 9, que é a configuração ali da nossa imagem, tá? Eu vou exibir essa minha imagem, então eu ponho um ax.imshow, abro fecho parênteses e coloco qual que é a imagem que eu quero exibir, que é essa imagem aqui que a gente já reorganizou, já voltou ela para o padrão NumPy para a gente conseguir visualizar.
Aqui eu vou adicionar as caixas delimitadoras e os rótulos na minha imagem, tá? Então, todas essas informações aqui, olha, que estão na linha 71, eu vou pegar aqui dessa minha variável preds, que a gente fez a predição utilizando o modelo na linha 54, tá? Então, eu pego o box, que é as coordenadas da caixa delimitadora, o label, que é o rótulo daquela detecção que ele fez, e o score, que é a confiança que ele tem naquela detecção, tá? Então, eu passo aqui um zip preds na posição 0, que é a primeira informação que ele tem, tá? E eu vou pegar aqui o boxes, o labels e o scores, tá? Então, eu passo aqui para a linha 72, eu vou chamar o box detect CPU numpy, que ele vai certificar, né, de destacar e converter as caixas também, tá? Então, eu pego aqui qual que é os 4 pontos para conseguir fazer a plotagem do gráfico da caixa delimitadora. E aqui só explicando melhor, né, o box ele vai conter as coordenadas da caixa delimitadora. Esse detect ele vai desvincular do gráfico computacional. Eu vou trazer aqui para a CPU, né, eu vou mover para a CPU e eu vou converter para um array NumPy para a gente conseguir fazer o ajuste. Esse label index aqui, eu chamo label, que vai estar correndo, né? Ponto item, que ele vai ajustar para um potencial erro de pixel que pode acontecer. E aonde que isso vai ser aplicado, né? Ele é um pequeno erro que pode acontecer ao manipular coordenadas de pixels, onde as caixas delimitadoras podem estar deslocadas por um pixel. Então, se acaso isso acontecer, a gente tem esse código aqui para ajustar, né, um possível erro aqui que pode acontecer, tá? Então, eu chamo aqui o meu label names e eu vou chamar aquela minha estrutura aqui de cima, tá? Que contém todos os nomes, né, das minhas classes possíveis, tá? E vou passar para ela qual que é o label.item, que é o label que vai estar correndo ali, né, que ele vai estar fazendo essa análise, tá? Então, a informação de qual label que é, eu vou guardar aqui no label.name. Nessa variável rect aqui, eu vou estar criando o meu retângulo. Então, eu chamo aqui a minha funçãozinha patches, que a gente importou ela da biblioteca matplotlib, o patches aqui, certo? E vou passar um retângulo para ele, né, para ele criar esse retângulo. Vou passar as coordenadas que eu quero que ele faça essa plotagem do retângulo em cada um dos objetos detectados. Vou passar o line width, que é a grossura da minha linha. Esse edge color é a cor da borda que ele vai ter, e aqui eu coloquei como Y de amarelo, mas pode ser B de azul e assim por diante. E esse face color é o preenchimento dessa região. E eu coloquei como none porque senão ele vai sobrescrever o meu desenho, né? Ele vai criar uma caixa delimitadora ali em cima daquele desenho com uma cor de preenchimento. Então, por exemplo, se eu coloco amarelo, todas as caixas delimitadoras que ele criar, ele vai criar como amarelo ali, então a gente não vai conseguir ver que objeto que é, tá? Então, eu coloco um AX, né? Eu vou chamar aqui a minha figura AX, a minha variável AX, aliás, e vou adicionar esse pet. Qual pet? O rect, que é essa variável aqui que a gente acabou de criar, tá? E depois eu chamo a biblioteca matplotlib, né, a PLT aqui, .text, para ela colocar qual que é o texto, tá? Então, ela vai colocar aqui, eu passo para ela qual que é a posição que eu quero que ela coloque, qual que é o nome da classe, né, o label name aqui que ele encontrou, tá, dentro daquela estrutura que a gente já viu dos nomes das classes, qual que é o score.item, que ele vai pegar daquele objeto em específico, e eu coloquei aqui com 2 casas decimais, tá, 2 casas depois da vírgula. Qual que é a cor da letra que eu quero, eu coloquei preta, qual que é a font size, eu coloquei como 8, e esse bbox aqui é um dicionário que ele vai receber qual que é a minha caixa delimitadora, qual que é
como que fala, a borda ali da minha caixa delimitadora, né, qual que é a cor dela, eu coloquei como amarelo, e a transparência dela aqui eu coloquei como 0.5. Aqui na linha 81 eu vou tirar o eixo, porque senão ele fica com aquele eixo do gráfico mesmo, né, com a parte tanto do X quanto do Y, então eu vou tirar esse eixo que ele coloca já por padrão com a biblioteca Matplotlib, e eu vou pedir para ela fazer, né, o show, para ela mostrar aqui tudo que isso que a gente criou, né, toda essa estrutura aqui. Se eu executo isso daqui, ele vai fazer, né, todo o processamento, aí ele demora 1 minutinho mesmo, até porque eu não tô rodando ele com uma GPU, eu tô rodando na CPU, então é um pouco mais demorado. Aqui, olha, qual que é o tensor, então o primeiro print foi depois de aplicar essa transformação, né, de passar a imagem para um tensor, então esse é o tensor que ele cria. Essa parte de baixo aqui é o size, né, o shape do tensor, então ele é 3522 e 692, e depois que ele adiciona esse batch, que ele adiciona essa dimensão, na verdade, para simular esse batch, ele passa a ter uma dimensão a mais, tá? Que foi esse 1 aqui, certo? Essa predição aqui, olha, que eu pedi para ele fazer o print, é essas informações aqui de baixo, tá? Então, é tudo isso daqui que ele vai retornar, tá? Ele retorna um tensor aqui, olha, com todas essas informações, tá? Então, ele tem qual que é os labels, tensores, tudo mais. Ele vai mostrar qual que é o scores, né, das detecções que ele encontrou, tá? Então, tem todas as informações aqui, se você precisar. E essa daqui foi a resposta que ele deu, né? Perceba que ele não tá com nenhum limite, então ele me gerou aqui algumas detecções com 0.06 de confiança. É uma detecção bem baixa, tá? Então, como que a gente faz para filtrar isso daqui? Para ele colocar com uma detecção maior. Eu vou criar uma variável, pode ser aqui, e eu vou colocar como threshold, que vai ser o limite que ele vai ter. Vou colocar aqui como 0.8, para ele me mostrar só o que for acima de 80% de confiança que ele tiver, tá? Então, eu venho aqui dentro desse for e coloco se score.item for maior. Eu posso executar de novo isso daqui. E lá ele fala que essa bicicletona aqui é uma pessoa com 0,99%, que essa parte aqui também, olha, essa parte mais da frente da bicicleta é uma pessoa também com 0,81%, e que esse cachorrinho aqui é um cachorro, né, com 0,99%. Então perceba que a precisão dele não é tão boa quanto a precisão do Iolo. Eu vou deixar no card aqui em cima o link para você ver essa mesma imagem trabalhada com o Iolo, para você ter um comparativo entre dois modelos de detecção de objetos diferentes. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. E eu peço, como sempre, para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque isso me ajuda muito. Deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos por aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Vamos começar aqui dentro do código já, gente. Eu já criei, gente. Essa transformação, geralmente, ela vai envolver. Essas transformações, geralmente, vai envolver. A Minas não sai.